Queridos, feche seus olhos. Senhor, muito obrigada por esse privilégio, Senhor, de ministrar a Tua palavra. Senhor, que o Senhor venha sobre a minha vida e que o Senhor venha usando poderosamente, Senhor Deus, na vida dos nossos irmãos. Jesus, a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Que o Teu Santo Espírito venha passeando aqui no nosso meio. Não deixe, Senhor Deus, nenhum espírito de distração, Senhor. Roubar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, aquela porção que o Senhor reservou para o dia de hoje, para cada pessoa, Senhor Deus, venha liberando sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão felizes, Poema? Também estou muito feliz. Fazia muito tempo que eu não ministrava. E estou muito feliz mesmo. Porque Jesus me escolheu hoje. Não que Ele não me escolha, eu sempre dou uma fugida, porque tanta palavra maravilhosa aqui que Gustavo, Leandro, o Jonas derrama sobre a nossa vida. E eu falo, Jesus, eu quero mais ficar ouvindo. Mas hoje o Senhor, Ele me convidou e eu quero contar para vocês como que foi esse convite de Jesus. Eu tenho algumas mensagens que eu vou escrevendo e eu vou guardando. Mas assim, que nem o Gustavo falou, eu deixo bem quietinha lá, porque se eu falar que eu tenho essas mensagens, eu vou vir ministrar. Mas eu gosto de escrever e deixar guardadinha e sentir mesmo um dia muito especial. E quando foi essa semana, no início da semana, eu entrei no carro e eu sempre vou guardar o carrinho. Acho que eu tinha ido no parque com o Samuel, não me lembro. Foi bem, acho que segunda ou terça. Eu estou guardando o carrinho. Samuel, meu filho de 6 anos, está lá atrás, mascando chiclete. E ele fica assim, ó. Só para mostrar que ele está mascando chiclete. E aí eu perguntei assim para ele: quem deixou você mascar chiclete? Porque a regra é clara. Não pode mascar chiclete dentro do carro, ô Samuel. Por quê? Ele dá uma assim, como mastigada, e ele já quer jogar fora. Só que daí ele fica grudando no dedo, em tudo, né? Então a regra é clara. Ele não masca chiclete dentro do nosso carro. E eu perguntei: Samuel, quem deixou você mascar chiclete? E eu olhando assim no retrovisor, ele... Samuel, quem deixou você mascar chiclete? Não respondia. Eu perguntei: foi Jesus? E ele falou, sabe o quê? Foi. Cara de pau, foi Jesus. Aí eu pensei, como é fácil colocar o nome de Jesus sobre um desejo que está no nosso coração. O que o Samuel fez é exatamente como muitos de nós fazemos. Primeiro, nós desejamos, depois justificamos e depois espiritualizamos. E é sobre isso que eu gostaria de ministrar para vocês. O maior perigo de uma vida cristã, talvez não seja você ouvir a voz do diabo, embora isso é muito perigoso. Mas por que eu estou falando isso? Porque parece que é mais difícil aparecer lá o diabo de chifre e rabo e falar para vocês. Ele não vem dessa maneira. Então eu acredito que um dos maiores desafios é nós confundirmos o desejo do nosso coração com a voz de Deus.
Queridos, presta bem atenção nessa frase. Nem toda porta aberta é Deus. E nem todos os nãos que você vai receber na sua vida é do diabo. Sabe por quê? Nós temos que ter ciência disso, porque o nosso coração, ele é muito enganoso. A natureza do nosso coração, ela é frágil. Isso está escrito em Jeremias, eu gostaria que vocês acompanhassem aí comigo. Jeremias 17. Um versículo conhecido, 17:9, gente. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um. Calma aí, gente. 17:9. Gente, perdi aqui. Me perdoe, gente. Mas vem falando assim, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Gente, alguém pode me ajudar? Onde está esse versículo? Ah, tá, é o 9. Eu estou falando 9, estou lendo 10, perdão. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha como é forte. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem pode conhecer o coração? A Bíblia nos diz que o coração, ele é enganoso mais que todas as coisas. Ele não fala que o coração, ele vai mentir para você. Que o coração, ele vai ser algo mentiroso. E sim, um enganador. E qual é a diferença de mentir e enganar? Vai, pergunta para mim. Pastora, qual é a diferença de mentir e enganar? Vou responder, já que vocês estão muito com vontade de saber a resposta, eu vou responder, gente. Quando existe uma mentira, é você ter ciência, você saber que aquilo realmente é uma mentira, é intencional você contar algo mentiroso, mas você saber que isso é intencionalmente. Agora, quando você está no engano, o engano, ele te faz acreditar na mentira, ele distorce verdades, ou seja, aquilo que você começa a ouvir é uma falsa verdade, só para criar uma justificativa para você errar. Então, o coração, ele é enganoso, ele começa a falar com você, ele começa a justificar na sua vida o que você quer ouvir. E você começa até mesmo a pegar a sua Bíblia, você começa a procurar dentro da sua palavra algo que está lá para justificar os seus erros. Então isso é um coração enganoso. E quando eu estava pensando sobre isso, tem um exemplo que eu uso quando eu ministro pessoas sobre isso. Tem uma mulher na Bíblia que eu vejo que exatamente o que aconteceu, porque ela deu lugar aos desejos, o desejo do coração dela. E eu acho que o primeiro exemplo que eu quero falar para vocês é sobre Eva. Ela se deixou ser enganada pelo desejo do coração dela. Em Gênesis 2:17,
Deus, ele disse para Adão exatamente assim. No dia, ele estava dando as instruções para Adão. E ele estava apresentando a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos conhecem essa história. Então, quando Deus começou a falar para Adão que de todas as árvores ele poderia comer, ele destacou somente uma árvore que não poderia ser tocada, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele falou o seguinte, em Gênesis 2:17: no dia em que comer, certamente morrerás. É a ordem do Senhor. Mas conhecemos mais para frente a história, no capítulo 3 de Gênesis. Eva está lá conversando com a serpente. Ela está lá dando ouvidos para a serpente. E ela estava pregando para a serpente exatamente o que Adão passou para Eva, Eva passa para a serpente. E ela começa a falar, eu posso comer todas as coisas, eu posso comer de todas as árvores, mas aquela ali eu não posso tocar. Aquela eu não posso mexer, porque o dia que eu comer, certamente eu vou morrer. E olha que interessante o que a serpente falou para Eva, em Gênesis 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que você não morrerá. Porque Deus sabe, daí acho que ela já até fez assim, né? Não, você não vai morrer não. Não se preocupa. Sabe por quê? Porque Deus, ele estava com medo. Quando ele falou isso, ele estava com receio de você se parecer com Deus. E aí aquele desejo tomou conta de Eva. Estou parafraseando, tá, gente? Eu estou conjecturando aquela história. Então eu fico imaginando que a Eva, certo, levantou os olhinhos e falou: é mesmo? Olha só, eu vou me parecer com Deus. Eu não vou me parecer com o diabo. Eu não vou me parecer com o mal. Eu vou me parecer com Deus. Então eu sempre vou justificar. E ela comeu do fruto daquela árvore. E nós sabemos o que aconteceu. Realmente os olhos se abriram. E nós estamos sofrendo essas consequências até o dia de hoje. Então somos conhecedores do bem e do mal. Tanto que em Deuteronômio, Deus deixa lá para a gente: eis que deixo diante de ti a bênção e a maldição, você escolhe. Os olhos já foram abertos, você sabe o que é bênção e o que é maldição. Você sabe o caminho que você tem que andar. Você sabe o caminho que você tem que trilhar e escolher. Está diante de ti a bênção e a maldição. E nós sabemos muito bem. E colhemos os frutos do que Eva comeu. Só que olha o que é interessante, gente. Eva, ela comeu. E o decreto era o quê? Morte. Positivamente. Certamente você vai morrer no dia que você comer. E sabe o que aconteceu imediatamente? Ela não caiu morta. Ela não morreu. Ela não despencou. O corpo dela continuou funcionando. Só que aí que mora o perigo. Aí entra um perigo na vida cristã. Como nada aconteceu imediatamente, ela deduziu: acho que isso aí não foi tão grave. Eu acho que Deus, como é o Deus da graça, Deus maravilhoso, aquele que nos perdoa, realmente Ele é, gente. Realmente Ele é esse Deus maravilhoso. Ele é aquele que derrama graça sobre graça na vida da gente. Olha só, nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. Mas ela estava com essa lógica de um coração enganoso. Se não veio o juízo na hora, Deus pode até estar concordando.
Lembra que eu falei? Nem toda porta aberta é Deus, e nem todos os nãos serão do diabo. O coração nosso, ele sempre vai batalhar para nós vivermos aquilo que é melhor para nós. Ele sempre vai batalhar, ele sempre vai ter uma justificativa para nós vivermos o que é bom para nós. Aquilo que está me agradando, aquilo que está me dando prazer, aquilo que está alimentando o meu ego. E esse coração não foi só de Eva, não é só de alguns, mas esse coração é de todos nós. Ele opera assim, ele funciona dessa maneira desde o jardim do Éden até o dia de hoje. Agora, tem uma outra história, gente, que eu fico bem chocada e também comparando com os desejos do nosso coração. Um outro personagem da Bíblia, um outro cara que ele começou também a desejar, e o que é incrível, gente, as pessoas começam bem. As pessoas, quando têm um encontro com Jesus, elas começam bem. O problema é quando nós nos deparamos, tropeçamos numa grande dificuldade ou naquilo que a gente sempre quis, e aquele desejo começa a falar mais alto, e nós começamos a ter justificativas para nós permanecermos neste lugar. Em 1 Samuel, capítulo 15, o título em algumas Bíblias está assim: a desobediência de Saul e a sua rejeição. Gente, eu vou contar brevemente a história do que aconteceu, mas eu te convido a ler essa história, porque ela é bem interessante. Ela é surpreendente. Talvez a história de Eva você conheça. A história de Sansão, nem vou falar, mas em Sansão, Juízes capítulo 14, ele desejou uma mulher lá de fora, alguém que não era para ele, e ele falou: está agradando os meus olhos. Coração sempre enganoso. Eu não vou falar de Sansão, mas eu quero falar de Saul. Saul, ele foi um rei que foi escolhido por Deus. Samuel foi lá e ungiu o rei. E de repente, ele recebeu uma ordem do Senhor. O Senhor, ele tinha escolhido Saul para realizar um propósito dele, assim como eu e como vocês que estão aqui, somos escolhidos para realizar um propósito de Deus. E quando Deus falou para Saul viver esse propósito, ele falou: eu quero que você destrua todos os amalequitas, todos. Eu não quero que sobre nenhum bebê, eu não quero que sobre nenhum animal. Eu quero que todo o povo seja destruído juntamente com o rei Agag. Essa era a ordem de Deus para ele. Todas as coisas, não poupe nada, absolutamente nada. E ele vai para a missão. E o Senhor da graça deu a vitória para Saul. Só que tem um porém: ele vai para a missão de Deus, com a ordem de Deus, e ele realiza essa missão do jeito dele. Ele vai para esse lugar fazendo da maneira dele. Queridos, quantas vezes nós falamos que adoramos ao Senhor, que nós entregamos tudo ao Senhor, que o Senhor é mais importante, que eu estou aqui para cumprir a obra de Deus, só que eu estou fazendo do meu jeito. Senhor, não toca nisso. Eu sou fiel ao Senhor até
o Senhor tocar nisso. Se o Senhor tocar nisso, isso eu não vou suportar. Ou você cumpre totalmente o chamado que o Senhor deu, ou você pula fora. Agora, uma coisa eu te digo, como nós somos invadidos pela graça de Deus, nós temos livre acesso de chegar ao trono da graça e pedir misericórdia. Senhor, eu consigo viver 90% da tua palavra, só que ainda falta 10%. O Senhor pode me dar graça de eu conseguir cumprir os outros 10 que estão faltando? Nós podemos fazer isso, nós temos acesso ao nosso Pai, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o quanto o nosso coração deseja estar com Ele, e Ele sabe os limites de nós irmos até Deus e falar: Deus, eu não estou conseguindo, ou se é um migué nosso, se é algo que a gente quer continuar vivendo os desejos do nosso coração. E aí ele fez a obra do jeito dele. Como que ele fez lá o propósito do jeito dele? Quando ele matou as pessoas, ele poupou o rei Agag. E a ordem de Deus foi bem clara: destrua tudo, todos e tudo. Não somente o rei, ele poupou os animais como uma forma de riqueza, porque o povo que estava na guerra junto com o rei Saul tinha pedido os animais. E ele pegou os animais como uma forma de despojo. Então, o Senhor, ele tinha dado a ordem: destrua tudo e todos. Mas ele ficou com os animais e ele ficou com o rei. Agora, que é interessante, quando Samuel ele aparece para falar assim: Saul, o que você fez? O que aconteceu que você fez? Ele falou assim: não, eu fiquei com os animais porque eu vou oferecer sacrifício para o Senhor. Só que aí eu lendo a palavra e eu falei: mas aí parece uma mentira, não entra em concordância. Porque se ele ficou com os animais porque os guerreiros, o povo dele pediu para ficar com os animais como uma forma de despojo, como algo valioso, porque eles não tinham pego, ali não estava falando que eles pegaram nenhum objeto de ouro, eles não pegaram nada valioso, a não ser os animais. Então, já que eles pegaram os animais, era como uma forma de financeiramente, era algo valioso financeiramente. E aí eu comecei a ler, eu comecei a enxergar uma mentira, uma justificativa. Então ele agradou o povo, ele quis ser legal, ele quis ser popular, ele quis estar agradando as pessoas ao invés de agradar a Deus. Então aí a gente vê mais uma vez que a voz do povo não é a voz de Deus. E ele contando essa história para Samuel: não, eu quis para o holocausto de oferta para Deus. E o rei, ele foi poupado. Talvez para satisfazer o seu próprio ego. Porque era uma tradição de outros povos manter o rei que foi perseguido e capturado, eles mantinham o rei preso como um sinal de um troféu. Como se aquele rei vitorioso fosse usar o rei que foi capturado como um troféu e falando que ele venceu. Então ele passava, com o rei, mostrando o rei para mostrar
que era a vitória. Então ele estava alimentando o ego dele. É como uma forma de humilhação para aquele rei que foi capturado. Mais humilhação para o adversário, mais um super ego para mim. Queridos, eu estou contando a história que está na Bíblia, mas eu gostaria que o Senhor ministrasse dentro do coração de cada pessoa. Saul, ele era um israelita, mas ele era rodeado de influências ao redor. E nós sabemos que as más conversações estragam hábitos úteis. Você pode até vir para a igreja, você pode até estar dentro da igreja, você pode até ser filho de crente, mas se as suas amizades, elas não têm e não caminham com Cristo, elas vão começar a te influenciar. E aí você pode pensar, não, mas eu consigo. Eu vou influenciar e não ser influenciado. Mas a gente sabe que de 100%, acho que 90% as pessoas são influenciadas. E elas vão lá, esfrega a cara no lixo, para depois falar, realmente eu pequei, eu não consegui, eu não tive força. Mas a graça de Deus estende a mão mais uma vez. E é por isso que o Senhor, Ele estende as mãos sobre as nossas vidas. Porque quantos dias, todos os dias, se não são as misericórdias do Senhor alcançando a nossa vida, nós não poderíamos estar aqui, eu não poderia estar ministrando essa palavra. Mas que essa graça venha invadindo todos nós, em nome de Jesus. E aí veio o decreto sobre Saul, pelo próprio Samuel. 1 Samuel 15, 23 diz assim: visto que rejeitou a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como o rei. Samuel, ele tira a espada e ele mata Agag. E o que o Senhor falou comigo a respeito disso? Que uma paternidade real é aquela que te diz, assim diz o Senhor. E não é aquela que vai somente passar a mão na sua cabeça, falando que você está certo, para não te perder. Falando que você está certo, porque senão você vai ficar triste com ele. Mas Samuel, ele tinha um recado do Senhor e ele disse, assim diz o Senhor, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor hoje te rejeita como rei. E além de tudo isso, dessa paternidade, eu enxergo que uma paternidade, além de dizer algo para nós, nos apontar o caminho profético. Eu não estou falando que uma paternidade é aquela que fala, ó, beija minha mão. Você vai comprar um carro, você já pediu para mim se você pode comprar um carro. Eu não estou falando de paternalismo, gente, eu estou falando de paternidade. Paternidade é aquele que te aponta o seu destino profético. E ele continua mostrando o caminho que você deve caminhar. Porque quando Samuel, ele arrancou a espada e ele cortou a cabeça de Agag, ele continuou mostrando para Saul, era assim que você deveria ter feito. Mas você não fez. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão quietinhos? Eu acho que vocês estão pensando, né? Aleluia. Saul, ele fez o que ele quis. E ele disse que era para Deus. Ele colocou o nome de Deus acima de uma decisão humana. Ele quis justificar. Foi aquilo que eu falei no início.
ele desejou, depois ele justificou e depois ele espiritualizou. Mas vamos voltar aqui a Eva. Quando Eva comeu e não aconteceu dela morrer na hora, criou uma ilusão. Assim como muitas vezes, eu não vou pedir para vocês levantarem a mão, mas eu vou falar de mim. Quantas vezes eu errei e eu quis justificar e eu criei uma ilusão de que Deus não me puniu, então não foi tão errado. Eu já fiz isso várias vezes. Esse é o nosso argumento nos dias de hoje. Gente, o pecado raramente mata na hora. Raramente. Isso não é uma regra, tá? Não é uma regra. Mas raramente ele vai te matar na hora. Primeiro ele vai te anestesiar. Depois ele vai te corroer. E depois ele vai te destruir. Eva, ela não morreu fisicamente naquela hora. Ela foi cheia realmente. Cheia do conhecimento do bem e do mal, já que ela conseguiu comer da árvore do bem e do mal. Ela foi cheia daquele conhecimento. E nós, até os dias de hoje, nós temos uma luta para nós sermos sensíveis à voz de Deus diariamente, para fazer o que é certo ou errado. Nós temos essa luta diária de sentir a sensibilidade e permanecer fazendo o que é correto aos olhos de Deus. E eu gostaria de falar agora sobre a nossa insensibilidade, gente. Paulo, ele descreve isso com uma precisão muito cirúrgica. Em Efésios 4:19, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Paulo, ele falando o quanto nós podemos nos tornar insensíveis. A palavra insensível no original, apeugeu, significa cauterização, sem sensação, sem dor, sem percepção moral. Não é que o coração nosso, ele vai endurecer da noite para o dia. Não é que ele vai, de uma vez só, ele vai endurecer. O nosso coração, ele pode ir perdendo a sensibilidade dia após dia. E isso foi o que aconteceu com Saul. Isso é o que já aconteceu comigo. E eu tenho certeza que isso é o que já aconteceu com muitos de vocês. Nós vamos nos afastando da presença de Deus. Nós vamos nos diminuindo da presença, a frequência da nossa busca pelo Espírito, ela vai diminuindo. E quando nós percebemos, nós já estamos insensíveis. Dá um exemplo, para vocês entenderem mais. A gente quer muito emagrecer, certo? Todo mundo, para estar magra, mas quer emagrecer. Daí a pessoa vai emagrecendo, emagrece lá, emagrece 20 quilos. Nossa, tô bem. Aí ela fala, mas hoje eu vou comer só isso. Hoje eu vou comer só aquilo. E aí ela não vai percebendo, porque ela vai engordando 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas.
É assim, Lioto? E vai indo. Quando ela olha assim no espelho e fala: lascou. Eu nem vi que eu engordei de novo 25 quilos. Perdeu 20 e engordou 25. Como assim que eu não vi? Assim é, da mesma maneira, quando nós nos afastamos de Deus. Ai, mas é só hoje, é que hoje foi corrida, eu não tive tempo. Aí amanhã a mesma justificativa. Ai, mas é que hoje eu não tive tempo também. Mas olha, eu oro, Deus Todo-Poderoso me ajuda, me ilumina, e amém. Aí no outro dia assim, Deus, amém. Amém. E assim vai indo. Deus, a mesma de ontem, a mesma do mês passado. Deus, a mesma do outro ano. E quando você vê, você já está lá. Perdida em toda forma de impureza. E você não percebeu como que você chegou neste lugar. Vou contar para vocês uma história de uma moça da Poema de Taubaté, logo do início. Há 14 anos atrás aconteceu essa história. Aconteceu um divórcio. E a palavra do Senhor era: fulana, em breve você estará numa mesa de bar, dançando e fazendo striptease. Ela, misericórdia, enfim, e foi. Não passou algum tempo, ela se divorcia do marido. E ela vai e vive todo tipo de ruína. De ruína. Todo tipo de coisas terríveis que eu não preciso nem dizer para vocês. Tudo que você possa imaginar, ela fez, experimentou. Passaram-se alguns anos. O Senhor já tinha dado uma esposa para o marido dela, para o ex-marido, né? E ela foi visitar um GC. E no GC ela teve a coragem de dizer assim: sabe qual foi meu erro? Meu erro foi desistir, em primeiro lugar, de Jesus e depois do meu casamento. Se eu tivesse desistido só do meu casamento e nunca de Jesus, eu poderia estar com o meu marido. Só que como que aconteceu? A aparência de vir numa igreja, a máscara que nós conseguimos colocar, a paz que nós damos, o nosso dialeto, ele é muito forte. Só que Deus, Ele sonda o nosso coração. E eu tenho certeza que Jesus, Ele está com saudade de muitas pessoas aqui. Eu tenho certeza, e não é, gente, numa forma de acusação, mas é numa forma de despertar a cada um de nós, para que nós voltemos ao lugar que nós desejamos tanto. Nós sempre quisemos, quando nós conhecemos Jesus, daqui eu não quero mais sair. Então o Senhor, Ele está nos convocando nesse dia de hoje a voltar neste lugar. Ele está querendo escutar a sua voz. Ele está querendo que você abra a Bíblia com Ele. Ele está querendo ouvir sua oração. Ele está querendo colher suas lágrimas. Eu não tenho nada, eu só tenho lágrimas. Senhor, eu não tenho nem palavras. Não tem importância. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Eu só acredito, queridos, que afastado dEle nós não podemos permanecer. Sem Ele nós não podemos permanecer. Então o nosso coração, ele não vai, queridos, presta atenção, você não é o Superman, você não é a Mulher Maravilha, você não vai prestar atenção que você está se afastando de Deus.
pelo amor de Deus, não é de uma vez. Efésios 4:18, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, ou seja, antes da sua morte física, vem a morte da percepção. Você não vai entender. Antes de cair moralmente, a pessoa cai espiritualmente, ela perde a sensibilidade, ela perde temor, ela perde discernimento. E é por isso que a frase que muitos de nós falamos e ouvimos é a seguinte: mas eu senti paz. Eu fui porque eu senti paz. Mas era apenas seu próprio desejo. Ah, mas Deus abriu a porta. Mas foi um impulso seu. Será que era para você entrar por essa porta? Ah, mas Deus falou comigo. Deus confirmou. Carência. Carência pura. Quando nós damos ouvido para o nosso coração, gente, vai dar ruim. Vira para o seu irmão e fala: se você ouvir o seu coração, vai dar ruim. Olha só, Samuel, meu filho. Samuel, ele não mentiu porque ele era mau. Ele não mentiu porque ele queria maldade. Ele mentiu porque o desejo dele falou mais alto. Gente, aqui é carne. E nós sempre vamos estar lutando com a nossa carne. O espírito e a carne vai estar lutando. Ai, mas eu não mando no meu coração. Gente, isso é uma mentira do diabo. Porque a Bíblia diz que algo mais enganoso é o coração. E tudo que você tem que guardar é o seu coração. Então você consegue mandar no seu coração. Você consegue, sim, fazer isso. Quando o desejo domina, a sensibilidade, ela se cala. Eva, ela quis o fruto, ela justificou, depois espiritualizou. A diferença entre a Eva e Samuel. Samuel, meu filho, qual a diferença? Samuel é uma criança. Ele é uma criança, mas se eu não ensinar para ele, desde agora ele vai ser um adulto que vai ser criado com justificativa. Ele sempre vai dar o jeitinho brasileiro. Ele sempre vai ser o Kiko da Dona Florinda. Sempre ele vai ter uma justificativa para viver aquilo. Então, pais e mães, cuidadores, se vocês não interceptar o coraçãozinho mau, que nós já nascemos assim, como vai ser o seu filho? Como vai ser a sua filha? Então a diferença é que Samuel é uma criança. E nós adultos, que fazemos coisas maiores, fazemos as mesmas coisas, como relacionamento, decisões ministeriais, negócios, finanças, chamados espirituais. A insensibilidade, ela não começa com algo grande. Ela começa com um chicletinho no carro. E aí você pode estar perguntando: Deus, tá bom, eu já entendi que eu tenho que ser sensível, mas como que o Senhor vai falar? Eu não sei se é Deus ou se sou eu. Eu preciso aprender a entender isso. Me explica, Deus. Queridos, em primeiro lugar, Deus nunca vai contradizer os princípios dele. A instrução é clara, ele não vai mudar. A Bíblia, ela não vai ser atualizada. A Bíblia, ela é única. A palavra de Deus, ela já foi escrita e está deixada aqui para a gente.
para nós seguirmos essa instrução. Ela jamais vai mudar. Números 23, 19, eu gostaria que vocês lessem comigo. 23, 19. Eu já estou finalizando, tá, gente? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Deus, ele não é homem para mentir, ele não vai negociar os princípios dele, ele não vai dar um jeitinho para você, porque você é muito lindo, maravilhoso, você é linda, maravilhosa, você tem dinheiro, o dinheiro do mundo. Ele não vai dar um jeitinho para você, ele não vai contra a palavra dele, ele não muda, ele não mente. Deus, ele não vai se confundir. Ai, meu Deus, eu me confundi. Vê se pode, eu sou Deus e me confundi. Ele sempre vai confirmar, gente. Muito pelo contrário, ele não confunde, ele confirma. Pela palavra, pelo Espírito e pela paz e por circunstâncias ao redor. Nossa, mas Deus não está falando nada. Olha ao redor o que está acontecendo. Será que você não percebe? Não estou percebendo. Sabe por quê? Porque está cauterizado. Insensibilidade. Queridos, Deus quer que a gente abrace a cruz e não as desculpas. Olha só Jesus no Getsêmani. Não faça a minha vontade, mas faça a sua. Você acha que foi fácil, gente? Ah, foi, porque ele era Deus. Não, ele veio como homem. Ah, foi super fácil para Jesus morrer na cruz, morte horrível. Super fácil. Vai lá no lugar de Jesus. Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas faça a sua. Deus, ele quer que a gente abrace essa cruz. Que joguemos fora as nossas desculpas. Se Jesus, sabendo de todas as coisas e sendo quem ele era, ele não deu um jeitinho, ele não usou o desejo dele, do coração, como uma direção. Por que nós estamos fazendo isso, gente? Ai, mas é difícil. Tudo bem, eu sei, eu não estou falando algo que eu não passo. Eu estou falando de algo que eu choro e eu tenho que crucificar o meu eu com Cristo. Eu tenho que chorar, tem dia que eu falo, Deus, eu não consigo, eu estou com raiva. Eu estou com ódio. Tira isso dentro do meu coração, porque se eu quero ter as percepções e se eu quero ser igual a Cristo, como é que eu vou ficar vivendo dessa maneira? Gente, não é fácil, só porque é pastor tem um bônus, poderia. Mas não. Agora, vocês querem saber a cura para a insensibilidade? Não? Amém? Efésios 4, 23. É a cura. Vira aí para o seu vizinho que está dormindo e fala, é a cura. A cura para a insensibilidade. Aleluia. Diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Renove-se no espírito da sua mente. No grego original, a palavra renovar significa ananeu. Acho que é assim que fala. Ser feito novo pela influência do Espírito.
sejam soprados em cada um de nós aqui os novos pensamentos do Espírito Santo em nós, dentro de nós. Deixe o Espírito de Deus voltar a governar o princípio que governa os seus pensamentos. Ai, mas eu não vou conseguir, eu não consigo parar de pecar. Ai, deixa eu te falar uma verdade, querido. Deus, Ele não começa curando o seu comportamento. Ai, eu não consigo parar de pecar. Eu tenho que primeiro mudar minha roupa, eu tenho que primeiro mudar minha palavra, meu palavreado, minha conduta. Não. Primeiro Ele começa curando a sua percepção em ti, a percepção de Cristo em você. Ele começa a te convencer que aquilo lá não te cabe mais. Ele começa a te mostrar que aquelas mesas não te servem mais, que aquelas companhias não te servem mais, que o jeitinho brasileiro não te cabe mais. Mas deixa que Ele mostre para você. E a Bíblia diz assim, que se você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Você mira e vai, independente. Saul, ele ficou com medo do povo. É pior, gente, pior. Eu ensino isso para Samuel. Logo em seguida eu falei: por que você desobedeceu a mamãe e você mentiu? Filho, presta bem atenção. Eu vou ficar muito triste, muito brava, mas existe um que vai julgar de uma maneira que não é a mamãe, não é o papai, e esse é Jesus. Ele vai nos julgar, porque nós sempre temos uma justificativa. Talvez a nossa família justifique nossos erros, passe a mão na nossa cabeça, mas Jesus, Ele não vai fazer isso, porque a palavra dele não vai mentir. E é isso que nós devemos ter, essa consciência. Só que talvez você quisesse uma palavra fenomenal, astronômica, que fosse fazer você voar, que fosse te dar a vitória, que te dá alguma coisa, mas eu acredito que essa é a vitória e a porção que Jesus está derramando sobre a nossa vida no dia de hoje. Porque se nós não cumprirmos princípios elementares na nossa vida, como é que vamos conseguir grandes coisas? Se nós negociamos princípios, como é que nós vamos receber algo tão grande de Deus e valioso? Talvez você pense: qualquer dia eu oro lá para manter a sensibilidade, mas eu tenho. Então aumenta. Então busca mais, aumenta mais. Não queira primeiro tirar sua roupagem, deixa Ele falar dentro de você primeiro. Eu vejo que a sensibilidade, ela é um grande milagre. O Espírito Santo, Ele restaurando em nós o temor, discernimento, clareza, brilho interior, verdade. E hoje, Ele está devolvendo isso para nós. Hoje Ele está fazendo, Ele está tocando em nossas vidas. O Espírito Santo está dizendo: eu vou devolver a sensibilidade que você perdeu. Eu vou curar seus sentidos espirituais. Você não vai confundir mais desejo seu com a minha voz. Deus, Ele está procurando filhos que ouçam a voz dEle e tape os ouvidos para a justificativa das suas próprias vontades. Feche seus olhos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Que você esquecesse quem está do seu lado. Que você fizesse uma oração. Não espere, não dependa da minha oração, mas já vá conversando com o Espírito Santo de Deus. Ele quer te trazer de novo a sensibilidade. Espírito Santo, tua palavra diz que o Senhor é que convence o homem. Senhor, eu não sei o que acontece que nós vamos dando ouvidos para os nossos próprios desejos. E muitas vezes nós vamos sendo impedidos
impedidos por nós mesmos de ouvir a tua voz. Jesus, nós queremos viver os teus propósitos totalmente, Senhor. Jesus, eu não quero de maneira nenhuma viver 90% dos seus propósitos, mas eu quero viver todos os propósitos. Jesus, revela aqui para nós a porção que o Senhor tem para cada pessoa do propósito de agora. Senhor, eu sei que existem coisas na minha vida que ainda não foram reveladas, Senhor. E assim como a vida de muitos aqui, papai querido, ainda não foi revelada. Mas, Senhor, o que está colocado para eu fazer agora, Senhor? Que eu não venha dar desculpa nenhuma. Que eu não venha, Senhor, em nome de Jesus, deixar que o meu coração engane a minha mente. Para que isso dê lugar, Senhor Deus, para um pecado ou até mesmo, pode até ser que não seja pecado, mas algo justificado, mas que não é do Senhor. Senhor, eu peço que o teu vento venha soprando sobre esta igreja, sobre cada pessoa que está assistindo. Sopre sobre o nosso coração toda a insensibilidade. Senhor, que venha como uma flecha de uma novidade de vida sobre as nossas vidas. O fogo, Senhor Deus, ardendo no nosso peito novamente, queimando por Ti, pela Tua presença. Senhor, em nome de Jesus eu peço, toca cada um aqui de nós. Nos toca, Espírito, nos toca, Senhor. Nós queremos, Senhor, sermos incendiados. Senhor, queremos ser incendiados pela Tua presença. Jesus, que ninguém venha se afastando do fogo. Senhor, esse foi um discipulado que eu e a Radassa sempre conversamos. Ela falava, mamãe, não pode se afastar do fogo, porque senão fica gelado, né? Eu falava, filha, assim é a presença de Deus. Às vezes você vai dando passinho para o lado, para trás, e você vai se distanciando dessa sarça queimando. Mas, Senhor, que nesta manhã o Senhor venha nos levando ao princípio de quando nós queimávamos por Ti, Senhor. Senhor, nós tivemos uma conferência incrível lá em Taubaté, Senhor. E nós sentimos o poder do Senhor queimando aquelas pessoas. Jesus, mas se nós não, cada um é responsável por permanecer queimando diariamente, não vai adiantar, Senhor. Espírito de Deus, passeia aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Faz, Senhor Deus, o que talvez minhas palavras não conseguiram fazer, Espírito Santo. Espírito Santo, venha tocando aqui no coração mais gelado, Senhor. Venha derretendo o coração gelado aqui, Senhor Deus. Venha soprando do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu peço, Senhor. Jesus, obrigada pela Tua graça, que invade a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Muito obrigada, Jesus. Te amamos.